Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Quero compartilhar com os irmãos o texto que nós vamos estar meditando logo mais. Depois a gente vai estar passando para o coral Simonton cantar mais uma canção. Mateus capítulo 14, do verso 22... do verso 22 ao 33. Evangelho de Mateus, dos versos 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Confesso aos irmãos que prefiro aqueles púlpitos que escondem as pernas nessas horas. A gente fica mais protegido. Mas louvado seja Deus. Sou grato por essa oportunidade de compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Temos estado ali no Parque das Flores, tentando levar o evangelho para aquela região, pregando e ensinando, enfim, fazendo algumas atividades. Alguns irmãos aqui têm nos ajudado lá, né, de maneira realmente singular. E hoje foi um visitante lá e o pastor então nos incumbiu de trazermos uma mensagem aqui também para termos esse contato com a igreja que ainda não havia acontecido, né? Essa primeira oportunidade. Então muito me alegra o coração poder compartilhar com os irmãos essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, sou grato a Ti, Deus, por essa oportunidade excelsa, Deus, excelente, porque os anjos almejaram pregar a Tua palavra, mas o Senhor deu a nós homens essa condição e essa oportunidade. Por isso, Deus, nos sentimos lisonjeados, ó Pai, eu particularmente, ó Deus, de poder meditar com Tua igreja sobre esse texto, Pai. Reconheço minha miserabilidade e dependência total de Ti, Senhor. Se não for o Senhor e o Teu Espírito Santo, nada tenho a falar. Mas que em nome de Jesus, Teu Espírito realmente tome as nossas vidas, os nossos corações. Sejam levados cativos a Ti, a nossa mente, para que possamos realmente, ó Deus, tirar desse texto, da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações hoje. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, eu confesso particularmente que esse texto, ele é um texto singular em minha vida. Algo que realmente marcou-me profundamente.
Porque na minha adolescência, na minha juventude, eu costumava colocar uma prancha debaixo do braço lá no Nordeste, em Pernambuco, ir para a praia, né, ou para praias, né, e surfar. Era uma atividade, um esporte que eu gostava de fazer. E eu me lembro em uma oportunidade, em um acampamento cristão, que eu fui com alguns surfistas que professavam a fé. E a partir daquele momento Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas eu lembro de uma pergunta que ele me fez, um rapaz chamado Rubinho. E ele perguntou, você sabe quem foi o primeiro surfista? Aí eu digo, foi o havaiano que inventou a prancha de surf, era de madeira, era feita com casca de árvore. Ele, não, cara, foi Jesus. Jesus foi o primeiro a andar sobre as águas. E o homem o imita com um pedaço de madeira, com um bloco de gesso, de parafina, enfim, plástico, um bloco de isopor. E eu fiquei pensando naquela palavra, uma coisa tão simples, e eu nunca tinha parado para perceber, e talvez os irmãos também não. Jesus foi o primeiro a andar sobre as águas. E aquilo me saltou ao coração. E começando a conhecer o Evangelho, conhecer aqueles irmãos, eu comecei a me familiarizar com esse texto. E comecei a estudar esse texto, compreender algumas verdades que esse texto traz às nossas vidas. Não só nos mostra um Deus soberano, um Deus que está acima das leis estabelecidas, como as leis físicas, leis químicas. Ele é superior, ele é transcendente a essas leis. Mas também mostra um Deus benigno, um Deus paciente. Um Deus que dá aos seus discípulos, nessa oportunidade, 3 lições fundamentais para um bom cristão. Então, se nós queremos ser bons cristãos, se queremos ser bons discípulos, existem 3 lições nesta passagem que devemos guardar em nosso coração. Nós devemos ter confiança, nós devemos ter paciência e nós devemos ter esperança. Paciência, confiança, esperança em quê? Na promessa que o Senhor nos faz. A promessa que o Senhor Jesus fez a você, que Ele faz à igreja, é nesta promessa que devemos nos guardar confiantes, pacientes e esperançosos. Há um ditado ou uma ilustração que se conta nesses países árabes, que um sheik muito rico em uma região, determinada região, recebeu a visita de um homem faminto. E esse homem faminto, ao passar naquela cidade pedindo um pão, foi direcionado pelas pessoas a ir à casa daquele sheik. E diziam, olha, o Senhor dessa cidade, dessa terra, Ele é bondoso para com os visitantes. Vai até Ele e pede alimento, que Ele com certeza não te negará. E ele foi até aquela casa. Chegou até a presença daquele sheik, e o sheik falou, olha, você quer comer da minha mesa, sentar-se comigo? E ele, sim, pois não, meu senhor, padeço necessidade, venho de longe, gostaria de ser recepcionado em sua casa. E o sheik, pois não, sente-se à mesa. E o sheik começa a encenar, pede para que os seus serviçais tragam comida para ele, só que a comida é uma ilusão. Ele traz um prato que não é um prato, é simplesmente uma encenação. E aquele homem olhando, aquele sheik fala, prove desse guisado. Mas que guisado? Ele não pergunta em seu coração, ele fala, eu preciso ter paciência. Porque, de alguma forma, na insanidade deste homem rico, talvez ele esteja provando a minha necessidade. E ele, sim, provarei desse guisado, meu senhor. Ele pega um pouco do guisado ilusoriamente e leva à boca. Prove também desse pão, prove dessas frutas. Enfim, depois que ele provou todos os possíveis pratos ilusionários, o sheik falou, verdadeiramente vejo que você é um homem de espírito paciente. Não é um homem desesperado, ansioso, e nem um homem que não confia nas promessas. Então você terá não só de tudo em minha casa e do banquete de minha casa, como também terá muito mais.
você poderá até morar nesta casa. Ele bate as palmas novamente e ali os seus serviçais trazem verdadeiramente um banquete à presença daquele homem. Isso nos faz meditar que nós precisamos de confiança para caminharmos em nossa vida. Temos tantos desafios, tantas adversidades, tantas problemáticas na vida, irmãos. Muitas das vezes, até na nossa caminhada cristã, encontramos empecilhos, ou como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, no caminho havia uma pedra, na pedra havia um caminho. Ou a pedra estava no caminho estava a pedra, e ali você não sabe qual que é o problema, se é a pedra no caminho ou se é o próprio caminho. A questão é que no caminho nós vamos encontrar muitos obstáculos. Na caminhada da vida, na caminhada da fé, na pauta da vida, sempre haverá adversidades. Mas se não nos apegarmos à promessa do nosso Senhor, de que Ele irá conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, eu estarei ali contigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor não nos exime de passarmos por aflições. Ele não nos exime de passarmos por adversidades e tribulações. Ele diz pelo contrário, nós passaríamos por elas. Mas Ele nos dá uma confiança e uma certeza de que venceremos essas aflições, essas adversidades, essas confusões, essas batalhas da vida, tão somente porque Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. E foi assim com os discípulos nesse momento, irmãos. No verso 22, Jesus arguiu, mandou. Ele não fez uma solicitação pedindo, olha, discípulos, por gentileza, por obséquio, tenham a bondade de passar este lado e eu vou encontrá-los depois. Não, ele arguiu, o texto fala que ele determinou de certa forma, enfaticamente, para que os discípulos atravessassem o mar. Foi uma ordem expressa do Senhor, dizendo, olha, vão, atravessem, eu irei ao encontro de vocês. Mas não é o que acontece. Os discípulos, eles entram no barco e vão, mas vão até um determinado local. De repente Pedro pensou ali, vamos jogar uma rede aqui, pescar algum peixinho. Quando o mestre vier lá do outro lado, a gente vai ter alguma coisa para comer, não sei. Mas a verdade é que eles não cumpriram completamente a ordenança do Senhor, o mandato de Deus. Isso serve-nos para nos alertar, irmãos, que tantas vezes temos um chamado do Senhor, temos muitas das vezes um impulsionar do Espírito Santo de Deus para realizarmos ou fazermos determinadas coisas, e a gente até vai até certo ponto, mas não completa a caminhada. E com isso nós falhamos, porque nos falta muitas das vezes a confiança na palavra daquele que nos convocou e que nos enviou, que nos mandou ir. Nos falta, por quê? Porque começam a aparecer as dúvidas da vida, começam a aparecer os questionamentos, os porquês, começam a aparecer as tempestades, e elas vão nos afundando e vão nos submergindo até na fé. Se não cuidarmos, até a fé pode naufragar. No verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, ele tinha o hábito de orar e de buscar o Senhor, não somente para manter essa intimidade com o Pai, mas também para dar testemunho para os homens que é importante e necessário que busquemos ao Senhor. E ele fazia isso com muito deleite, a ponto de os discípulos provavelmente começarem a olhar para os seus relógios e dizerem, poxa, Deus está demorando. Provavelmente a gente consegue imaginar ou vislumbrar a cena. Pedro, experiente pescador que é, olha para o mar e fala, nossa, o tempo está começando a fechar.
Os outros apóstolos ali, que também eram discípulos, também eram familiarizados com essa questão marítima, com as questões daquela região, porque é uma região onde tem fortes ventos, ventos que vêm do deserto, acometidos naquele pequeno mar, no mar da Galileia. Quando acontece de vir essas tempestades, ondas altíssimas se levantam ali. E eles começam a olhar no horizonte e falam, e agora? A gente deixou o mestre lá sozinho, coitado. Ele é inexperiente, deixamos um barquinho lá. E agora? Será que ele esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que a divindade não olha mais para mim? Será que Jesus, Deus vivo, consegue esquecer daqueles a quem ele chamou, a quem ele sarou e a quem ele diz muito amar a ponto de entregar a sua própria vida? Será que Deus esquece, irmãos? Será que Deus se atrasa? Às vezes somos tão ansiosos nas questões em nossas vidas, que muitas das vezes nós temos em nossos lábios o lamuriar do Egito. Por que me trouxestes aqui para morrer neste lugar, Moisés? Esquecemos as promessas do Senhor. Ah, Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Ah, Senhor, parece que o Senhor não olha mais para mim. Olha, na minha vida dá tudo errado. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas a minha... E a gente começa a desconfiar, não mais confiar na promessa, na ordenança e no mandato de Jesus. A gente também tem um sério problema, irmãos. É que muitas das vezes nós mapeamos Deus. Imagine você que os apóstolos, provavelmente, os discípulos deixaram ali um barquinho para o mestre. Eles não imaginavam que o mestre viria dessa forma, andando sobre as águas. Tanto é que, quando ele chega, eles se surpreendem, porque não esperavam Deus chegando dessa forma. E Deus, muitas das vezes, irmãos, quer nos surpreender. Muitas das vezes o Senhor, Ele permite passarmos por adversidades, por tribulações, por complicações, para tão somente vir ao nosso encontro no momento certo e dizer assim, aqui estou, meu filho, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Quão difícil é, irmãos, compreendermos ou entendermos aquele texto que se encontra em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É muito difícil vivermos esse versículo de uma maneira prática. Porque quando eu estou passando pela dor, quando eu estou passando pela adversidade, quando eu estou passando pelo sofrimento, pela perca iminente de um ente querido, ou seja lá qualquer coisa que me faça sofrer, como que eu vou conseguir olhar para isso e compreender que isso irá cooperar para o meu bem? Quando o chicote estrala e as costas começam a arder, como eu vou compreender que isto é para o meu bem? De certa forma ou de alguma forma o é. Nenhuma das aflições que passamos nessa vida, nenhuma das adversidades que passamos são em vão. Todas elas, se atentarmos os nossos olhos, ouvidos, coração, todo o nosso ser, poderemos tirar lições. Eu vi um certo pensamento que dizia assim, que tirei muito mais lições dos momentos de tristeza do que das horas de alegria. E eu posso perguntar a você e fazer você refletir hoje sobre isso. Quais momentos de aflição que você passou, que após ter passado esse momento de aflição, te trouxeram um crescimento significativo? Você vai pontuar talvez vários aí na tua cabeça. Aquilo me fez crescer, aquilo me fez crescer, aquilo me fez crescer, vários. E se eu te perguntar quais momentos de alegria te fizeram crescer de maneira singular também?
Talvez você ache aí 1 ou 2, mas não tantos quantos os momentos de aflições. Nós crescemos na adversidade. É em meio à tempestade, à tribulação, que muitas das vezes a nossa fé sendo provada, ali também seremos aprovados pelo Senhor. Então o texto nos mostra que os discípulos, primeiro, não seguiram a ordem do Senhor completa, ficaram ali no meio do mar, mapearam Deus, Deus vai vir dessa forma, Deus é desse jeito, limitaram a divindade, e a coisa começa a complicar ainda mais. Porque no verso 24 fala, entretanto o barco já estava longe e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, é o Gasparzinho, é o fantasminha camarada. Tremeram e temeram a promessa de Deus. Ora, o Senhor não disse que iria ao encontro deles? Disse. Afirmou que iria ao encontro deles. Mas eles resolveram ficar ali no meio. Quando Jesus vai ao encontro deles, ele vai de uma maneira totalmente sobrenatural, diferenciada, andando por sobre as águas. Eles olham e dizem, é um fantasma. Começam a tremer e a temer. Começam a questionar o que é aquilo, quem será. Começam a conjecturar. E quando a gente começa a ter aflições na vida, a primeira coisa que vem é a dúvida, a falta de confiança. E a gente começa a conjecturar, e agora o que será, como vai ser, qual o nosso destino, vamos morrer, não tem mais jeito, não tem mais chance, arranca os cabelos, desespera. E isso não acrescenta um côvado sequer. O Senhor já disse outra hora. A nossa ansiedade não acrescenta um côvado sequer à medida da nossa fé. E Jesus, se aproximando do barco, ele fala, não temam, sou eu. Ele usa o termo em grego, para Septuaginta, eu sou, o mesmo termo que é usado no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta por intermédio a Moisés, uma teofania, e ele diz assim, diga que eu sou, vá lá em meu nome, dizendo que é o eu sou, o Asher, Axé e Aher. Yaher, Axé, Aher, em hebraico, se não me engane. E ele está usando esse mesmo termo, Jesus, para dizer, é o eu sou que está aqui. Não temam as aflições, não temam a tempestade, não temam as adversidades da vida, não temam o mundo odiar vocês, não temam o mundo perseguir vocês, porque vocês serão odiados, serão perseguidos. Então somente confiem, porque o eu sou estará contigo. Eu estarei contigo. Sempre. Nessa promessa nós podemos confiar plenamente. No verso 26 diz, os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Aí vem Pedro, 28. Pedro é uma figura emblemática, é muito interessante, ao ponto de que ele está a 100%, daqui a pouco ele também é zero, ao ponto que ele é fogo, daqui a pouco ele é água. Pedro ele é uma figura muito intrigante, e muitos pregadores já vi destrincharem esse texto dessa passagem, para dizer que Pedro foi um fraco, Pedro duvidou, Pedro afundou porque não teve fé, e você precisa ter fé, mesmo no momento de dor, de aflição, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é, sim, irmãos, nós temos que ter fé, mas há momentos
que muitas das vezes nós vamos nos deparar com um sentimento contrário, e lutar contra esse sentimento contrário é um exercício que nós vamos precisar fazer. Confiar, ter paciência e ter esperança no Senhor é um exercício, porque a luta vai vir, a aflição virá, e é neste momento que não poderemos ser pegos desprevenidos, mas devemos estar confiantes no Senhor. E Pedro ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A ousadia de Pedro. E ele foi, ele saiu, Jesus disse: vem. Ele saiu do barquinho lá, começou a andar sobre as águas, mas começou a olhar em volta as ondas, a turbulência daquelas águas, o misto de alegria por estar andando sobre as águas se misturou com um pouco de medo e Pedro começou a afundar. Jesus foi até ele, socorreu, o tomou, o exaltou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? A gente lá em Pernambuco chama de homem bully, né? Porque é homem de pôr café. Então, é o homem bully, Pedro. Jesus o coloca no barco, novamente com os discípulos. Ali em segurança, ele ora e acalma-se a tempestade. Mas vamos pontuar um pouco mais de Pedro. É bem certo que, olhando para Pedro, a gente pode dizer: duvidou, não deveria. Porém, eu quero levar você a pensar por um outro prisma. Imagine você que Pedro foi o único que saiu do barco. Já parou para pensar isso? Os outros ficaram no barco, na tábua de salvação. Não, isso aqui eu não largo, daqui eu não saio, eu não me desvinculo, eu não me despreendo, porque isso aqui é a minha tábua de salvação. Não vou confiar, não vou crer, não vou caminhar, não vou andar, porque a salvação está aqui. Neste pequeno elemento, neste pequeno ícone. Nesta igreja, na minha teologia, a salvação está na minha forma de crer. Eu sou irredutível, eu não sou flexível, porque essa é a minha tábua de salvação e eu não abro mão dela. Aqui está o meu local de segurança, o meu local de conforto, ainda que em meio à tempestade, ainda que em meio a um mundo tentando devorar-me, ainda que em meio a um mundo tentando destruir-me, ainda que em meio a um mundo que tenta aplacar a igreja, diminuí-la, exterminá-la, eu vou ficar quietinho com a minha fé simples e não vou fazer a diferença. Deixa Pedro, que é ousado, andar sobre as águas. Porque ele vai afundar. Ainda fica torcendo para dar errado. Tadinho do Pedro. Irmãos, com esta figura emblemática que é Pedro, nós aprendemos o seguinte: mais vale na vida ousar e tentar caminhar, ainda que afundando, tropeçando, ainda que levando uma queda. Você levanta como uma criança que está começando a caminhar. Eu vejo a minha filha, não pôde estar aqui hoje, foi no aniversário lá da família, e ela está tentando andar, já quer correr. Mal começou a andar, já quer correr e pum, cai no chão. Aí começa a chorar, levanta, é assim mesmo. Vai fazer aquela carinha como que diz assim: me pega, né? Não, levanta. Aí levanta, aí daqui a pouco limpa a mão, daqui a pouco está correndo, brincando, pulando, cai de novo. Essa dinâmica também acontecida aqui com Pedro serve para nossas vidas também, irmãos. Para compreendermos confiança, paciência e esperança. Ora, Pedro saiu daquele local de conforto, daquela tábua de salvação, e experimentou o sobrenatural de Deus. O Senhor tem convidado a sua igreja a experimentar, viver a dependência de Deus.
o Senhor tem convidado a igreja a provar e a experimentar a vida espiritual. Como é bom você ter a oportunidade de pregar, às vezes, o evangelho para alguém e essa pessoa se converter. Isso é andar no mar, irmão. Quantos irmãos, às vezes, têm timidez, vergonha, se sentem, às vezes, incapazes e ficam ali na igreja, cheios de dons, de talentos. O mundo está aí, devorando vidas, vede com grande multidão, está cambaleando para o inferno e a gente não ousa, a gente procura apenas um local de conforto para estar seguro, porque eu não quero ser engolido pela tempestade, pelo mar revolto. Mas o Senhor nos convida a sair do barco. Ele diz: vem, ande comigo sobre as águas. Tenha a ousadia, a confiança de que minha palavra é suficiente para você viver. Os discípulos puderam ter essa lição de uma forma tremenda. Primeiro, Deus não demora. Ele vem ao seu tempo, na hora que quer, e como quer é que é importante pontuarmos. Ele não vem, muitas das vezes em nossas vidas, traz a resposta às nossas vidas como imaginamos ou desejamos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Se eu perguntar para você qual que é a melhor resposta de Deus, sim, não ou talvez, você vai dizer que qual delas é a melhor? Alguns vão dizer sim, é a melhor resposta de Deus, claro, sim, opa. Outros vão dizer, às vezes não é bom. Espera um pouquinho, né? Quer dizer que ainda pode acontecer, talvez. Eu te digo, irmão, que a melhor resposta de Deus é aquela que Ele te der. Porque Ele é Senhor e Ele sabe o que é melhor para a tua vida. E no tempo que Ele tiver de dar essa resposta, também é o melhor tempo. A gente, por ser um ser, ou por sermos seres que vive dentro de um sistema de tempo, né, temporal, a gente imagina que Deus também é desta mesma forma. Só que a gente precisa entender que Deus ele é anacrônico. Ele está acima do tempo. Um dia para Ele é como 1000, 1000 é como 1 e assim vai. Não existe limitação de tempo para o Senhor. E muitas das vezes, quando estamos ansiosos pela resposta de Deus, e o nosso coração começa a ficar apertado, o nosso coração começa a esmagar as nossas esperanças, é porque estamos pensando em um Deus que é limitado temporalmente. E Ele não é temporal. Ele é atemporal. Deus está acima dessas leis estabelecidas de tempo, espaço, quantidade. Ele está além de tudo isso. E Ele deixa essa lição para os seus discípulos e para as nossas vidas. Vindo ao encontro dos seus discípulos no tempo dele e da forma dele. Socorrendo-os, sim. Mas na hora que ele achou que era o time certo. Quando ele entra no barco, ele ora, a partir do 31 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O texto se finda aqui. Jesus ele é desprovido de orgulho. Deus ele é desprovido de arrogância. Sabe quando um pai muitas das vezes quer dar uma lição ao filho e ele quer que o filho, de certa forma, se arrebente naquela situação, caia ou enfim aconteça algo para que ele possa dizer assim: tá vendo? Mas eu não te avisei. Tá vendo? Eu te disse que isso ia acontecer, menino.
e começa o sermão, Jesus ele faz a coisa de forma diferenciada. Após ele orar e as tempestades cessarem, os ventos e o mar se acalmar, ele poderia dar esse sermão nos apóstolos, nos discípulos. Ele poderia muito bem dizer, olha, poxa, eu falei para vocês atravessarem o mar. Por que vocês ficaram aqui no meio? Por que vocês não confiaram em mim? Na minha palavra. Eu disse que ia ao encontro de vocês. Por que vocês não tiveram a esperança, a confiança de que eu iria ao encontro de vocês? Por que vocês não tiveram essa esperança de que minha palavra é verdadeira e ela se cumpre? Mas não é nada disso que Jesus faz. A Bíblia fala que tão somente ele orou. E os próprios discípulos reconheceram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Ponto. Jesus ali ensina a esses discípulos essa grande verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As adversidades e tempestades de nossas vidas irão de alguma forma contribuir, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós frutos dignos de arrependimento. Em um futuro próximo, nós viveremos a grande promessa que nos fez o Senhor. Em João 14, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou vos preparar moradas e um dia voltarei para vos levardes para mim mesmo. É a grande promessa que a igreja tem. E nós que estamos nesse grande barco, nesse grande navio, temos essa promessa do nosso Deus. De que um dia Ele virá ao nosso encontro, nos levar para as moradas eternas. E ainda que sejamos açoitados, solapeados por ventos e tempestades, devemos nos manter confiantes na promessa do Senhor, guardando essa promessa com paciência e com esperança. Sabendo que mesmo as dores, as arguras da vida, irão nos amadurecer para um dia tão somente vivermos essa grande promessa do Senhor. Para isso, irmãos, precisamos andar, caminhar sobre as águas. Na ordem do Senhor de dizer, ide, quando Ele falou, por todo mundo pregando o Evangelho, ainda que esse ide implique em você viver na fé, e essa fé ser provada a ponto de você andar sobre as águas, tão somente ande, porque o melhor é sairmos da zona de conforto e vivermos o sobrenatural de Deus, do que estarmos no barquinho e não termos a experiência de pelo menos termos tentado andar sobre as águas. Para finalizar, uma ilustração para a gente entender melhor que essa questão de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito dessa ilustração. Ela é bem enfática. Havia um rei e ele tinha ali a sua floresta e ele sempre ia caçar naquela floresta. No caminho de sua floresta tinha um aldeão que morava ali e guardava a floresta para o rei. E toda vez que o rei passava ele dizia, rei, Deus é bom, rei. E o rei olhava aquilo e dizia, tá bom, Deus é bom. Ia lá caçar com seu arco e flecha, enfim, com a sua equipe de pajes, enfim. Eu voltava com sua caça, com as lebres, com veados e animais. Em uma determinada situação, o rei, ao mirar a flecha, soltou em seu próprio dedo e perdeu o dedo mindinho. Ficou sem dedo. Com muita dor foi socorrido, indo embora. Quando ele passa por aquele homem, no tempo, numa hora não muito propícia, vira para o rei e fala assim, rei, Deus é bom, rei. E o rei fala, Deus é bom? Eu quero ver você falar isso então, na masmorra, no cárcere. Prendam-no! Aquele homem é preso, é levado para o cárcere e vive ali durante um bom tempo a pão e água. E o rei ia visitá-lo e perguntava, e aí?
E aí ele virava para o rei e falava: Deus é bom, rei. Todos os dias. Eu quero ver até quando você vai dizer que Deus é bom. Você nessa cadeia, a pão e água. Eu quero ver quando que você vai parar de dizer que Deus é bom. Quero ver se você não vai parar. E todo dia o rei ia lá pontualmente. E aí, rapaz? E ele falava: rei, Deus é bom. Ah, esse cara é louco, é lunático. É um chato que vive pregando o evangelho, fica andando sobre as águas aí. Sabe? É um Noé. É louco. Quão bom sermos chamados assim, irmãos. Sabe por quê? É que estamos fazendo a diferença, estamos andando sobre as águas. Somos aqueles que não se conformam em ficar apenas no barco, mas que procuram fazer a diferença. Aquele rei vai caçar novamente. Dessa vez ele se distancia um pouco dos seus acompanhantes e se perde no meio da mata. E ele vai cada vez mais distante, e vai parar no meio de uma tribo onde ali eles são canibais. E recebem o rei com muita alegria. Já preparam aquele grande caldeirão, cortam os legumes, já dispem o rei e lá vai o ancião analisar o rei, olhar o rei. Ele olha o rei, vai olhando detalhe por detalhe. Quando ele olha na mão do rei, aquele dedinho faltando, ele... Ah! Aí todo mundo para, no meio da tribo, aquela festa. Aí o que aconteceu? Aí ele aponta a mão do rei assim para cima e fala... Começa a falar lá na sua língua. Não. Ele tem o dedo cortado, o sacrifício para o nosso Deus tem que ser perfeito. Esse rei não serve. Manda ele embora. Aquele rei pega as suas vestes e vai embora. Ele vai com uma palavra no seu coração, olhando para o seu dedo e dizendo: Deus é bom. Deus é bom. E ele chega no cárcere, chega para aquele homem, já cansado, faminto, já está para dizer Deus é bom, e o rei fala: Deus é bom. O rei reconhece a bondade de Deus. Com isso, irmãos, a gente precisa entender e compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma experiência pessoal, quando a minha filha nasceu, vocês conhecem a Isabela, a gente vem com ela aqui às vezes, quando não estamos lá. Eu lembro que a gente passou por aflições muito difíceis. E ela tinha sido diagnosticada com uma doença terrível, que era a fibrose cística. A minha esposa acompanhou melhor, porque eu já fiquei logo confiante em Deus, né? Eu sou a fé, ó. Ela foi a dúvida. Tadinha, tá nem aqui para se defender. Mas eu lembro desse momento, que foi um momento de muita aflição, né? Muita prova, porque ela, quando ela nasceu, ela já ficou isolada da gente, não pôde ficar muito tempo no quarto, porque eles já tinham diagnosticado uma enzima que estava altíssima, e essa enzima dizia que ela tinha fibrose cística. E eu orei ao Senhor, eu disse: olha, Deus, antes da Isabela nascer, eu já tinha entregue ela ao Senhor. Já cria que ela é uma promessa tua. E ela é do Senhor. Eu quero prepará-la para que ela seja uma serva de Deus, uma missionária, que ela faça a obra do Senhor, que de alguma forma com ou sua vida profissional, que ela com isso sirva a Ti. E eu lembro que a minha esposa, ela ficou muito aflita, porque ela teve que ir lá na PAI com a neném para fazer o exame de novo, né? E ela viu aquelas crianças, ela chorava, assim, com muito pesar, né, dizendo: Deus, né, nossa filha, e a criança que tem essa doença, ela não passa dos 15 anos, irmãos. Ela é condenada a viver de remédios o resto da vida. E ela tem um gasto para o tratamento dessa doença. Hoje, o governo paga, né, de remédios, porque tem que ser custeado pelo governo, que ajuda, 60 mil reais por mês. Imagine, né, como que a gente é... Eu digo: Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Eu estou como os discípulos no meio do mar, sem entender a direção direito, talvez sendo aqui lançado pela tempestade, pelas ondas, mas eu quero confiar no Senhor e andar pela fé. E aí a gente entregou, a gente orou, muitas pessoas oraram pela gente. E aí ela foi fazer o exame de novo.
Ela ganhou alta no hospital, foi fazer o exame. E quando ela fez o exame, para a glória do Senhor, essa taxa da enzima tinha baixado e ficado no equilíbrio correto. E isso foi um momento de muita alegria para o nosso coração. E eu entendo que muitas das vezes a gente precisa passar por determinadas coisas para crescermos. Porque eu pude entender que glorificar a Deus é obediência, irmãos. Glorificar a Deus não é, ou ter uma vida de adoração a Deus, a minha fé não vai ser medida pelo tanto que eu recebo de Deus, pela minha prosperidade, mas pelo tanto quanto eu estou disposto a andar em fé, em obediência com o Senhor. E Deus me ensinou aquilo na prática. E foi muito bom passar por tudo isso. Porque o que seria da vida sem as superações? O que seria da nossa vida sem os momentos de aflições para compreendermos o que é superar e vencer? Com isso eu termino dizendo que eu não sei o que você passa. Eu não sei as lutas, as aflições que estão em teu coração. Talvez muitas delas você possa dizer assim: Deus, eu não compreendo. Eu também não compreendi, nem compreendo todas que eu passo. Mas com o tempo, Deus começa a pontuar na minha vida e me ensinar por que eu passei por aquilo. E aquilo começa a fazer sentido para mim. E eu entendo e espero que na vida dos irmãos também seja de modo semelhante. Que todas as coisas cooperem para o bem dos irmãos, porque nós amamos a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos já encerrando, nós estaremos entoando louvor ao nosso Deus através do grupo de louvor e a igreja estará cantando junto: Santo Espírito enche a minha vida. Santo Espírito enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, pois as minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, Santo Espírito enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Aleluia, Santo Espírito enche a minha vida, pois as minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, dou ao Rei. Para o encerramento final, convido o pregador da noite, o evangelista Lauro Veiga, para que faça a última oração e após nós estaremos cantando Glória à Pátria. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Deus. De entregarmos a Ti um culto, ó Deus, racional, onde todo o nosso ser, Pai, todo o nosso ser completamente está voltado tão somente, ó Deus, a Te adorar. Pai, cuida de nossas vidas, Senhor. Cuida, ó Pai, das nossas aflições. Ó Deus, bem sabemos
como promessa da tua palavra, que um dia o Senhor enxugará de nosso rosto toda lágrima. Um dia o Senhor nos dará tão somente alegria, ó Deus, e alegria eterna. E não saberemos o que é mais sofrimento, nem ranger de dente, nem lágrima, nem argura alguma, Pai. Ó Deus, somos gratos a Ti, por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Teu amor, porque o Senhor, com amor eterno, nos tem amado. O Senhor, com Tua mão de graça, tem nos conduzido, ó Deus. Ó Deus, continue, ó Pai, a cuidar das nossas vidas, Senhor. Continue essa boa obra que o Senhor iniciou, ó Deus, em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja cuidando de cada coração, de cada vida aqui presente, ó Deus. Mostrando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, guardado para cada um dos Teus filhos. Pai, nos leve em paz, que tenhamos uma semana abençoada em Tua presença. Que possamos sentir sempre o Teu conforto e o consolo do Teu Espírito Santo. É no nome santo de Jesus que agradecemos e confiamos em Ti, Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós queremos dar alguns avisos, mas antes de dar esses avisos, nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se algum visitante aqui deste lado, eu tenho um cartão aqui, eu acho que é Antônio. Irmão, visitante Antônio ainda está aqui? Já saiu, né? Aqui no meu lado esquerdo, alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, poderia se colocar em pé para que a igreja possa cumprimentá-lo, possa conhecê-lo. Desse lado ninguém. Desse lado, alguém nos visitando hoje, pela primeira vez. Gostaria de se colocar em pé, sem constrangimento. Bom, todos se sentem em casa. Se você nos visita, nós nos convidamos a vir outras vezes, a estar conosco, a caminhar conosco. E se precisar de alguma ajuda, se precisar de alguma orientação, nos procure. Procure o presbítero à porta, procure o diácono, eu mesmo. E se algum irmão, ou alguma pessoa na internet também ficou interessado em conhecer mais o Senhor, procure a nossa igreja pessoalmente, venha nos visitar. Nós agradecemos pela audiência daqueles que estão na internet, pela equipe também que trabalhou lá na técnica para que isso fosse possível. Alguns avisos. Há diversos avisos, alguns avisos estão no boletim, mas eu gostaria de reforçar. Segunda, nós temos Ministério de Oração, quarta, Estudo Bíblico, e especialmente nessa sexta-feira, o Ministério de Oração está promovendo uma breve vigília, das 21 às 24 horas, com um tema especial. Nós vamos orar por famílias. Você quer se consagrar ao Senhor, quer buscar a Deus, venha orar pela sua família, por você. Então, da sexta-feira, das 21 às 24. Tá bom? Haverá hoje também cantina em prol da reforma, promovida pela SAF, pelas senhoras da nossa igreja. Colaborem, irmãos, ajudem. Nós estamos numa campanha para mobília do salão de culto aqui em cima. O Valmir está sentado ali num exemplo do banco, metade do que será o banco lá de cima. Então, aqueles irmãos que querem contribuir, o valor que seja,
Se o irmão puder dar um banco inteiro, se o irmão puder contribuir com somente uma parte, procure o irmão Cláudio, presbítero Cláudio. Isso. Presbítero Cláudio, ou então simplesmente utilize aos domingos o envelope de oferta, a oferta de amor tem nos bancos, e especifique lá no campo outros. Você coloca bancos. E aí esse valor será destinado aos bancos. Indicações para diáconos. Hoje está encerrando o prazo para indicações de diáconos. Nós iremos ter uma assembleia em julho, e essa assembleia elegerá 5 diáconos. Nós queremos dar algumas orientações. Você ainda pode pegar um papelzinho lá atrás, indicar até 5 diáconos. Não pode indicar menores, não pode indicar aqueles que já são diáconos. Você não precisa indicar quem já é diácono ou que esteja vencendo o mandato, porque eles já concorrem automaticamente. Nós temos uma necessidade muito grande de pessoas comprometidas e com disponibilidade de tempo, especialmente para as escalas nas programações da igreja. Tá? Tem um almoço no domingo. Você vai falar sobre o almoço, Valmir? Pode falar? Eu não tenho detalhes. Seria melhor você falar. Meus irmãos, a respeito do almoço de domingo, é um almoço promovido pelo Trabalho de Famílias, tá? Pelo Ministério de Famílias. E o que nós faremos? A igreja estará fazendo o arroz, a salada, e aquilo que você iria comer num churrasco em casa, você traz para comer aqui conosco. Então nós vamos fazer um churrasco aqui, e esse vai ser um churrasco comunitário. Então você venha preparado, traga a sua carne, nós vamos assar todos juntos aqui do lado de fora, e a igreja estará cedendo o arroz, a salada e os demais apetrechos aí para esse trabalho. É um trabalho em família, é um trabalho de comunhão, e é muito importante que você venha participar conosco. É muito gostoso, e nós estaremos, após a escola dominical, já fazendo esse trabalho. Tá? Então participe conosco, é um trabalho muito gostoso. Quem tem participado tem sentido bem à vontade, então esteja conosco no próximo domingo, após a escola dominical. Então, irmãos, vigília na sexta, sábado, a liderança da igreja e de comissões, tem reunião de cronogramas 9h30, e domingo no almoço. Deus os abençoe, aguardem irmão Lauro, presbítero aqui, irem até a porta. E o coral também vai sair.